Tamires Oliveira, eu sou nutricionista da DNA Club, e a DNA Club é uma empresa de mapeamento genético humano, e nós temos também o braço educativo da nossa empresa, que é a DNA School. Então, estamos promovendo esses webinars gratuitos, para a gente poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que nós já temos, e também para poder mostrar para os profissionais de saúde que estão querendo trabalhar com teste genético e aprender um pouco mais sobre isso. Bom, e a nossa convidada super especial de hoje é a Daiane Simão. A Daiane é pesquisadora no Instituto de Pesquisa para Câncer de Guarapuava, no Paraná. Ela tem pós-doutorado em bioética e doutorado em genética. Ela é especialista na área de genética de populações, estudo de doenças neurodegenerativas, bioética e biotecnologia, parentalidade e violência contra a criança. O tema de hoje, a gente estava bastante ansioso para ouvir a Daiane falar, e o nome desse webinar é Mapeamento Genético e Saúde Mental. Prestem bastante atenção, a Daiane é expert no assunto, e se tiverem dúvidas, podem ir mandando aí no chat, e aí no final a gente pergunta para a Daiane. A ideia é que todos comentem, que façamos uma roda de conversa bem enriquecedora para todos nós. Bom, boa aula para todos. Daiane, se você precisar de qualquer coisa, pode me chamar, eu vou ficar online aqui prestando atenção. Tá, joia. Muito obrigada, Tamires. Boa noite a todos. Eu vou tentar fazer uma explanação que dê esse tempo para a nossa conversa, né? Quando a gente vai falar daquilo que gosta, você não vê o tempo passar. E agradeço ali a apresentação da Tamires, e além de pesquisadora aqui no Instituto, foi por uma demanda mesmo no Instituto que começou a busca de pessoas, sabendo que eu era geneticista, para a interpretação de testes. E uma das áreas que mais vieram, né, pessoas procurando, que tinham feito seu teste de rastreio, era na área de saúde mental. Então, tinha feito algum teste para, principalmente esses painéis que são relativos à farmacogenética. E daí, com essa demanda, eu comecei a ir para a clínica, né, a atuar, fazer esses atendimentos clínicos, onde aí começou a aparecer uma parceria com profissionais, então, tanto da nutrição quanto da psiquiatria, principalmente, porque quando eu fiz o meu doutorado, eu tive um período sanduíche no Instituto Karolinska, em Estocolmo. E naquele momento do meu doutorado, eu estava fazendo a análise de genes candidatos à farmacogenômica para a doença de Alzheimer. Então, hoje, na doença de Alzheimer, tem um tratamento que é paliativo, né, com o uso dos inibidores colinérgicos. E, assim, dentro da clínica é muito diferente o que você vai observar em relação à resposta dos pacientes. Tá? Aqueles que faz uso, né, do inibidor colinérgico e já vem relatando uma melhora, outros que é indiferente, e aqueles idosos que já estão super debilitados e começam com efeitos colaterais. Então, naquele momento, lá em 2013, a minha ida foi para a gente avaliar as atividades dos inibidores das colinesterases, né? De forma natural, tanto a Xe quanto a BX. Então, assim, no mecanismo geral, a gente tem um inibidor da degradação da acetilcolina, que é o principal, que é o mais estudado. Mas existe um efeito secundário, que é uma segunda inibidora, que é muito frequente no nosso organismo a gente pensar nisso, né, em questões que são multifatoriais, em que saber sobre um gene, uma enzima, não responde a toda a complexidade de uma condição fisiológica. E aí essa experiência de ter feito, né, um estudo farmacogenético para a parte de resposta ao uso do medicamento, hoje me dá um suporte para trabalhar na clínica e avaliar essa questão de saúde mental. Então, vou colocar em tela a apresentação para compartilhar com vocês, que aí fica também mais didático em relação ao que eu quero apresentar. Vocês estão conseguindo Já estamos enxergar, vendo, né? sim, Daiane, tá tudo certinho. Ótimo. Então, aqui era, né, o meu agradecimento à DNA School por esse momento de poder partilhar com vocês esse conhecimento. Eu acho que hoje nós estamos dentro de um desafio. Eu visito muitos profissionais, eu recebo muitos pacientes
que vem, né, que já faz a terapia com um profissional na psiquiatria, na endócrino, e aí eu parto para o momento de conversar com esse profissional e falar sobre o teste de rastreio. Existe uma surpresa por parte dos profissionais em observar que já existe essa forma de atuação. Existe o encantamento e aqueles que querem, que já mandam os pacientes, existem aqueles que falam que é uma complexidade muito grande e que eles preferem não aderir a essa forma de abordagem. Então, eu agradeço, né, a DNA School por estarmos trocando essas experiências da parte prática, porque assim a gente consegue também evoluir na área da saúde, da medicina, de uma forma personalizada, de uma forma que provavelmente vai se capilarizar e em breve nós teremos essa possibilidade de fazer a personalização dos tratamentos e evoluir muito ainda nesse sentido. Então, aqui em relação ao que eu coloquei nesse slide, a diferença entre a doença mental e a saúde mental. Porque como o nosso título lá, a questão dos testes genéticos, na saúde mental de uma forma geral, porque uma doença mental é um diagnóstico que recebe, e uma pessoa em estágio de doença mental, ela pode ter momentos em que ela está com a sua integridade ou sentido de bem-estar, tanto psicológico quanto físico e social, que seria uma definição, né? A OMS tem uma definição de saúde, de uma certa forma, que sempre está associada com um bem-estar geral, e quando vai para a saúde mental, é esse bem-estar em aspectos que tem relação com nossa questão psicológica. E aí, essa distinção para balizar a nossa fala é porque os testes eles vão ser muito úteis dentro do quadro doença mental, porque a gente, inclusive, parte de uma nova forma, assim, o psiquiatra, o neurologista, o profissional da saúde de uma forma geral, quando ele tem um diagnóstico, ele parte dos sintomas, né? Então, você fala, tem ansiedade, mas aí você vai olhando na parte da genômica, nós vamos falar em origens para essas questões, né? Qual que é o ponto que nós temos de alteração que vai culminar num sintoma? Qual que é a receita que ao final culminou naquele produto ao qual nós estamos identificando como sintoma. Então, você tem uma base para a construção da medicina que é um pouco diferente do quadro que nós temos agora, onde você tem o estabelecimento de uma condição, você vai olhar para aquele sintoma e daí que vai investigar as causas, né? Então, nós partimos da base para tentar entender melhor os sintomas. Mas os testes de rastreio são muito úteis, já vem até na própria questão de neurogenética fazendo essa contribuição. Agora, a questão propriamente dita de saúde mental, que é a nossa vivência do dia a dia, nós não precisamos estar doentes para falar que não estamos com a saúde mental em dia, que é esse equilíbrio em condições de uma forma geral, olhando a integralidade, né? E que a medicina genômica faz essa abordagem do indivíduo, da pessoa como um ser único, e que a nossa produção de dopamina não está lá dicotomizada, na psiquiatria é isso, na cardiologia é isso, na nutrição, é olhar a pessoa, o ser humano como um todo, e como que essas interações acontecem. Nós tivemos um efeito da pandemia que teve um impacto muito grande, né, em saúde mental. Então, já era um problema sinalizado por vários órgãos de forma mundial, a questão de saúde mental. E agora se fala no século da saúde mental de uma forma global, e com isso vem também a venda dos medicamentos psiquiátricos. Então, aqui esse gráfico, né, o consumo no Brasil mesmo, antidepressivos, anti-ansiolíticos, antipsicóticos, o crescimento ali no ano de 2020, e essa foi pelo Conselho Federal de Farmácia avaliando esse uso desses estabilizadores de humor por uma condição que foi, né, nós tínhamos já ali uma base do iceberg, né, ele simplesmente externalizou aquilo que já era uma propensão para as condições de saúde mental, e que, por exemplo, se você digita lá no Google ansiedade, a ansiedade vem assim, é um buscador que tem sido
muito procurado, as pessoas tentando fazer esse controle da ansiedade, porque o nosso cérebro, de uma forma geral, né, aquela questão infantil de ter a rotina, a previsibilidade. Então, quando nós ainda não temos essa regulação em relação à compreensão do mundo na infância, uma criança mais tranquila é aquela que consegue ter a rotina. É por isso que os professores, né, a condução ali, a musiquinha do lanche, sabe o que vai acontecer. Depois, quando nós passamos para a fase adulta, nós teoricamente temos uma regulação melhor da imprevisibilidade, mas da forma que, por exemplo, um evento como esse da pandemia coloca, onde você não tem mais a previsibilidade se amanhã tem gripe, não tem, isso desestabiliza um sistema de uma forma que um mecanismo que é natural nosso, né? A ansiedade é um mecanismo de proteção, então é a ansiedade que nos move a fazer algo, ele passa a ser, se transforma aquele aspecto básico num transtorno. Então, existe hoje toda uma avaliação em relação à medicalização da ansiedade mesmo, né? Essa autorregulação, essa promoção de saúde mental, ela precisa acontecer, e é nesse aspecto que eu acho que nós vamos conseguir contribuir muito com as práticas e com a possibilidade de intervenção usando esse conhecimento genômico, e que ele venha a evitar o desencadeamento de processos, né? O medo é uma forma de segurança também. Só que a partir do momento que esse medo é exacerbado, nós temos síndrome do pânico. Então, qual que é esse limiar, como que nós conseguimos cuidar de cada pessoa na sua unicidade, na sua forma que é particular. Então, quando nós olhamos para a genômica nesses cuidados da saúde, ali foi uma coisa que eu falei, olhar o indivíduo de forma integral, conhecendo a sua constituição, e aí passando para os próximos quadros, que seria essa personalização e entendimento de um estilo de vida. Um estilo de vida que é muito, né, tem sido apregoado, se coloca bastante isso em mídias, a qualidade de vida. Que às vezes até essa questão da qualidade de vida passa a ser uma receita, né? Você tem que acordar a tal horário, daí você faz uma meditação, você faz exercício, você come saudável, e você imputa mais um peso sobre a vida da pessoa. E eu acho bem interessante o George Forbes, que é um psicanalista, que ele faz uma distinção entre o que é qualidade de vida e vida qualificada. Então, essas receitas para qualidade de vida, elas são bastante generalistas. E quando a gente fala em vida qualificada, né, segundo o psicanalista, é uma vida integrada e que faça sentido. E se nós olhamos para o que nós buscamos em relação ao teste genético, e aqui eu tenho um exemplo de ciclo circadiano, e até esse artigo no próximo slide tem a referência completa, como o conhecimento em relação ao que não é o praxe, então o reloginho é o ciclo circadiano falando do melhor horário para cada coisa. Se segue isso no geral, eu atendo atletas de alta performance que vêm buscar o teste para otimização de condutas, e eles falam, né, que a vida no atletismo ela segue muito do horário. E os dois atletas que eu recebi, que chamaram a atenção, é que eles tinham muitas lesões em relação a fazer o treino pela manhã e ter lesão. E aí uma delas conseguiu, pensando assim, eu rendo muito mais à noite, eu me conheço em relação ao meu corpo. E ela era uma atleta de modalidade que não é em grupo, né? Então individual. E ela conseguiu alterar horários dela, e depois a gente foi fazer o painel dela, e ela tem o cronotipo de fato noturno. E aí conseguimos ajustar as atividades dela e reduzir em 85% as lesões, quando ela colocou no ritmo dela, e não naquele ritmo que é a qualidade de vida, você precisa dormir tal horário, acordar tal horário. E aí a questão dos ciclos circadianos, os ritmos, né? O quanto eles estão relacionados com saúde e doença. Então, aquela prédica, né? Você tem que comer de café da manhã igual uma rainha, no almoço uma princesa. Será que isso é válido para todo mundo? Será que isso é uma imputação de qualidade de vida que realmente está de acordo? Ou para ter uma vida qualificada, nós vamos ter esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento que
talvez as pessoas já venham com alguma percepção, uma sensibilidade desse, mas que pelos ritmos e as demandas que nós temos, nem sempre a pessoa entende, ou então se coloca, né, o profissional que se dedica muito, vai levantar cedo, mas será que é esse realmente o momento? Isso, de uma forma, falando, né, bem, um contexto bem generalista, mas que cada conduta, então, se a pessoa, ela é, nesse exemplo aqui, né, desse paciente que ele tinha um cronotipo, eu tenho que observar como está sendo a nutrição, né, como está sendo o café da manhã, como que a melatonina, às vezes é uma pessoa que tem distúrbio do sono porque ela já fez um jet lag, né, o efeito jet lag muda, inclusive, a flora, né, está bem caracterizado, acho que foi no começo do mês que saiu um número inteiro da Science sobre microbioma, e o efeito jet lag, né? Quando a gente muda o nosso cronotipo, porque o cronotipo vai ter essa relação com a produção, né, da fisiologia circadiana. Então, eu vou conseguindo controlar várias rotas a partir disso, o metabolismo, o sono, a questão cardiovascular. Você sobrecarrega teu corpo quando essa regulação, né, o controle desse gene começa a expressar, o aumento de expressão é um pouco mais tarde, aí você desregula a microbioma. Então, é importante, inclusive, fazer essa orientação a partir do cronotipo para a parte nutricional, os exercícios, como eu citei esse exemplo dos atletas, mas isso do sentido de personalização que é possível fazer e que nós vamos observando isso também em questões que são muito aí correlacionadas com o efeito dos neurotransmissores. Então, de uma forma geral, nós temos o conhecimento de degradação, né? A fonte envolvida com a degradação. Eu acho que quando a gente fala de testes genéticos preditivos, de rastreio, dificilmente você vai ter um painel que não tenha a atividade da fonte. Então, aqui a função, né, de fazer essa degradação de dopamina e quando a enzima funcionando, nesse caso aqui, esse paciente que tem uma menor atividade, o teste vai apresentar, nesse exemplo, né, como uma maior vulnerabilidade ao estresse. Quando, como profissional, porque o paciente recebe essa informação falando da maior vulnerabilidade dele ao estresse, mas como profissional, quando você vai olhar por que essa vulnerabilidade está sendo demonstrada dessa forma, né? Porque essa pessoa tem uma atividade do que faria esse processo de degradação da dopamina diminuído. Quando você aumenta a dopamina, dependendo da região onde está sendo o excesso desse neurotransmissor, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, ali do polimorfismo, né? Conforme você vai tendo a região, sendo a região subcortical, pré-frontal, você vai tendo acentuado, nesse sentido aqui, fala da questão de estabilidade cognitiva ou flexibilidade cognitiva. Quando nós estamos falando de região pré-frontal e subcortical, porque quando a mutação faz com que você tenha uma concentração de dopamina menor, você vai ter um maior número de dopamina disponível para aquele processo. Agora, quando você tem uma diminuição, a concentração de dopamina vai diminuindo, você tem uma flexibilidade cognitiva maior. E aí, quando você vai olhar para essa função, de como que o teste está mostrando, e aqui eu coloquei esse exemplo para vocês, porque eu tenho muitos pacientes que chegam que já fizeram painel farmacogenético. Então, quando ele fez o painel, ele chega para mim com essas atividades, né? Então, aqui um exemplo de um painel do mais clássico, né? Que geralmente o paciente faz. E aí eu peço para ele complementar esse painel para a gente conseguir fazer a atuação e aí a escolha. Geralmente, quando o paciente faz o painel e ele não conseguiu melhorar em relação ao tratamento, ele vem para procurar para saber o que ele pode explorar no teste. Então,
quando a gente fala das vias de dopamina, tem ali tanto a atividade da CONT quanto a atividade da monoaminoxidase. São duas importantíssimas para pensar em níveis maiores ou menores. Os testes nos dão, no caso, dependendo do painel, toda essa questão dos receptores também da serotonina. E aí, quando eu passo essa informação, né, de que eu tenho a atividade da CONT, os receptores de serotonina e a atividade da monoaminoxidase, eu vou conseguir fazer essa integração do conhecimento de uma forma que eu vou entender essa atividade, porque a monoaminoxidase é um exemplo daquele que eu falei, a CONT pode ter uma atividade bem alta, mas se a monoaminoxidase é mais baixa, a monoaminoxidase, a primeira via de ação dela é a degradação da serotonina, depois passa para a dopamina, a epinefrina e norepinefrina. Eu tenho também, quando a atividade dela é baixa, uma tendência a agressividade em excesso, e quando ela é alta, uma desordem de ansiedade. Só que o que é importante para nós quando nós recebemos a informação, né? Aqui um painel da DNA Club, onde nós temos também os receptores de serotonina sendo expressos. Porque o combinado dessas informações, quando eu avalio tudo isso na função dos meus receptores, eu vou poder pensar o que está acontecendo com esse meu paciente. Porque, por exemplo, a subjetividade da pessoa falar, eu tenho ansiedade, mas essa ansiedade ela é gerada por que está faltando serotonina. Então, no momento que vai fazer esse discurso, né, que vai conversar, vai relatar para o psiquiatra, né, a ansiedade está muito alta. Ou mesmo no que eu falei do sentido que não é só quando a pessoa precisa buscar o medicamento, mas na sua vida diária, né, em promoção de saúde mental. Como que está o funcionamento do que é possível hoje avaliar? Então, ela tem a atividade da CONT muito rápida. Então, a degradação de dopamina está rápida, está acelerada, tem um padrão de vida onde as demandas são também, né, geradoras de ansiedade, e tem receptores de serotonina com funcionamento diminuído. Então, como que eu consigo, olhando para esse paciente, personalizar o que seria no conceito para a parte de nutrição, né? Eu vejo aqui que tem muitas descrições entre os participantes da nutrição. Quando eu identifico, a pessoa tem a degradação de dopamina rápida, ela tanto pela MAO, pela CONT, e tem uma dificuldade nos receptores de serotonina, eu tenho que inserir uma alimentação que seja rica em tirosina, né, o triptofano, olhar muito bem para o quadro de B12. Então, quando o paciente chega para mim só com esse painel aqui, né, que ele foi direto para a via de usar um fármaco, e ele não tem a parte nutricional, fica assim, ele não personaliza da forma que deveria, porque eu preciso entender como que está a questão do folato, né? E aí o do folato aparece geralmente nesses testes. Mas se eu tenho o painel aqui, por exemplo, esse exemplo do painel, eu já consigo identificar como que está a atividade da monoamina, né? Como que está a MAO desse paciente? A atividade alta. Dopamina, atividade alta. CONT, atividade alta. Essa pessoa está com os níveis de dopamina bastante reduzidos. Eu tenho que ver o que são precursores, o que faz elevar. E aí, por exemplo, tem na parte de prescrição, a mucuna ajuda a aumentar a dopamina. Nós temos vários inibidores, por exemplo, entre os medicamentos, os inibidores da MAOA, né? O metabolismo é para fazer com que você tenha uma ativação, uma melhora em relação aos receptores de serotonina. Então, é olhar para a pessoa no sentido de integralidade e compreender desse mecanismo o que pode estar acontecendo como fator de ansiedade. Agora, quando eu somo tudo isso, na parte de medicamentos, né, a pessoa pode ter aqui no teste, a questão, ela é heterozigota. Então, ela tem metabolismo tanto para a degradação de dopamina, quanto para a degradação de serotonina, que está
lá na média em relação ao que eu espero de atividade. Só que quando eu vou olhar dos receptores, ela pode ter os receptores com uma expressão que diminui a conectividade desse receptor com a dopamina. E aí, quando vai fazer essa orientação para o profissional da saúde, a gente tem que identificar o que me ajuda a ter por mais tempo dopamina na fenda sináptica. E aí, novamente, né, a pessoa, você fez a abordagem, ela não está degradando dopamina rápido, isso está bom, só que o problema está lá na recepção, essa dopamina que está sendo degradada, ela não está sendo suficiente, não está ficando tempo suficiente. Se fosse para uma intervenção de via medicamentosa, a gente ia olhar os medicamentos que vão intervir, principalmente, né, ali os receptores, né, o painel que a gente tem da DNA é do DRD2, você vai olhar, esse receptor está envolvido, né? Então, eu tenho que fazer uma orientação nutricional para essa pessoa para ver se ela está consumindo a quantidade de precursores da dopamina em níveis que sejam ideais, não está utilizando nada que ative mais ainda a degradação, porque às vezes a pessoa está fazendo. Aqui, eu acho que vocês devem ter muito desses pacientes, quem é da área da saúde, que a pessoa fala assim, olha, eu resolvi cuidar da minha saúde, tudo que eu vejo na internet, tudo que eu chego na farmácia, eu compro. Eu peguei e vi que mucuna era bom para o cérebro, agora, assim, com o problema de falta de memória, né, que veio decorrente da Covid, eu recebo muitos pacientes que falam, comprei aquele kitzinho de turbinar a memória pós-Covid e agora sim estou suplementando tudo. E essa suplementação, né, ela tem a ver com uma ativação dessas monoaminases ou da fonte, para que a gente consiga fazer uma abordagem mais direcionada para aumentar aquilo que, por exemplo, da dopamina, essa baixa de dopamina vai ser um fator gerador de ansiedade, assim como a falta de serotonina. Só que nesse momento, né, da delicadeza de percepção, então a serotonina como que estão a dopamina como que estão os níveis, a gente sempre combina essa avaliação com os de serotonina, por isso que eu coloquei aqui intercalado, porque eu tenho recebido muitos pacientes fazendo síndrome serotoninérgica. Então, a pessoa está usando precursores, está tomando antidepressivo de recaptação da serotonina e você vai avaliar lá em cada um daqueles polimorfismos, e eu acho que isso é uma informação bem importante que esse teste traz para nós, são os RS, né? Você tem que, por que esse receptor, qual que é a função dele, qual que é a via desse receptor, aumenta, diminui a interatividade, né? Porque aqui é para melhor resposta ao tratamento de depressão. Por quê? Os tratamentos de depressão, a primeira via deles é inibidor da recaptação de serotonina. Então, eles bloqueiam essa recaptação e a serotonina permanece ali. Só que às vezes a pessoa está fazendo uso do medicamento para essa recepção, deixa eu ver aqui dos meus slides, ela está fazendo uso da medicação, ela está suplementando bastante e ela tem ótimos receptores. E o problema da ansiedade dela, o estágio depressivo, é pelo excesso de degradação de dopamina. E aí você faz uma síndrome dopaminérgica que, inclusive, entre os efeitos colaterais é a ideação suicida, porque você tem um excesso de serotonina daquele paciente. E aí a recomendação é, olha, vamos observar, está fazendo suplementação, mas ela já tem uma alimentação com fontes de triptofano, por exemplo, está enriquecido com vitamina D. O complexo B, quando nós falamos em sistema nervoso e saúde mental, é essencial para a gente pensar em observar a questão que está envolvida com o metabolismo dos nossos neurotransmissores, principalmente vias que têm relação com a serotonina. Daiane, acho que a Selma quer fazer um comentário. Pode perguntar, Selma. Eu queria perguntar, quando a gente dosa a serotonina acérica, tem algum a ver com a síndrome? Porque eu tenho pego muitos pacientes com a serotonina alta. Mas é sério, eu sei que ela não passa a barreira hematoencefálica, mas indiretamente tem alguma relação? Essa questão da relação, tem estudos assim que mostram, foi muito questionado isso lá
em 2010, 2012, você vai ver os artigos principalmente questionando, porque até hoje, né, os psiquiatras pedem os níveis de serotonina e houve uma contradição, por um momento se passa ou não barreira hematocefálica, e da biodisponibilidade, os artigos vão mostrando assim que não serão todos os pacientes, porque depende de outros fatores, e principalmente dentro da barreira aqueles transportadores. E aí, essa é uma questão que tem polimorfismos que tem 70% de expressão na população que vão ser pessoas que vão conseguir fazer essa biodisponibilização. Porque quando a monoaminoxidase faz essa degradação, você tem os precursores, e se o nível sérico está aumentado, você biodisponibiliza isso para passar. Então, não que necessariamente a serotonina no seu formato integral vai chegar, mas você tem essa biodisponibilidade aumentada quando os níveis séricos estão aumentados também. E assim, Selma, você recebe no nível aumentado, além do que seria, como que é dessa Sim, bem mensuração? além do nível do parâmetro laboratorial. Eu recebi um paciente que estava o dobro. E fazia uso de Sim, fazia antiansiolítico? uso de ansiolítico, uso de 5-HTP. O médico passou um monte de coisa. Veio para mim já assim, né? Aí E eu achei aí, estranho, essa paciente eu achei estranha. Eu comecei a observar dos outros, porque eu trabalho com doenças autoimunes, então eu recebo muito já dos médicos, então ele já vem suplementado dos médicos que trabalham com medicina integralista, integrativa, né? Então ele já vem suplementado. Então, aí eu comecei a observar isso, e a maioria vem com eles aumentados. E uma me chamou a atenção que veio o dobro, minha nossa. Eu fui pesquisar e pode ser até questão de tumores, essas coisas assim, né? Peguei uma criança também, bem alta também, não lembro assim o parâmetro, mas estava bem alto, quase, não estava o dobro, né? Mas estava quase assim, aí foi quando eu fui pesquisar, né? Aí eu achei estranho. Você falou agora, eu disse, minha nossa, será que tem a nos ver? casos que eu tenho recebido, e isso é uma coisa que, se você pegar a bula do medicamento, isso tem em caixa alta um destaque da necessidade do cuidado com a síndrome serotoninérgica, né? Que é o excesso de serotonina, porque ao considerar que serotonina é bom e que tem que suplementar precursores, acaba que, se você vai olhar a alimentação, nós já temos várias fontes alimentares, né? E aí, imagina você que é nutricionista, para pensar nesse equilíbrio. Então, o excesso também pode acontecer pela forma que não foi o profissional da área que acabou fazendo essa suplementação com os cálculos devidos. E aí esses receptores são muito frequentes na população, receptores que são eficientes, né, na serotonina. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma boa síntese. E aqui, quando a gente olha, né, como eu falei, a degradação da serotonina acontece pela proteína MALA. E aí, essa é uma proteína que dificilmente a gente encontra a atividade dela aumentada, assim, né? Na população é mais frequente esse genótipo aqui, que ela tem uma atividade diminuída. Então, não que não encontra, né? Uma variabilidade genética entre os pacientes que nós estamos falando que tem esse maior nível de serotonina, você não vai encontrar atividade alta de degradação. Então, está entrando muito suplemento e está diminuindo a essa atividade. E aqui o conhecimento em relação a esses receptores, e assim, a busca, né, quando você coloca com RS na literatura, é muito prático encontrar artigos que vão fazer essa relação, se você está tendo aumento de expressão, está tendo diminuição de expressão, e aí personalizar a conduta com esse conhecimento aqui, com essa busca, que depende, né, desse conhecimento, como a Selma falou para nós ali, ela vai tendo os pacientes, o relato, e esse conhecimento de que polimorfismos estão expressando e como que a gente consegue melhorar esses fatores.
Inclusive, alguns testes trazem nessa combinação um bloquinho que eles vão chamar de não indicados para o uso de inibidores da recaptação da serotonina. Então, alguns painéis fazem já essa indicação. E, geralmente, o paciente chega usando inibidor de recaptação de serotonina, daí é aquele nível aumentado lá. E a outra coisa que acontece bastante em clínica, que eu quero partilhar com vocês, é das crianças que as mães já mudaram muito de profissional, porque a criança tem déficit de atenção, tem hiperatividade, e a prescrição única nesses casos fica como o metilfenidato. E aí a gente vai ver receptor de dopamina e tem esse nível aqui. Um paciente que com esse transtorno pode ter aumentado ainda a questão da agitação. Então, a gravidade, né, o uso do metilfenidato, porque qual que é a função qual que é o efeito que acaba tendo o metilfenidato? E que, assim, hoje, entre as drogas, né, os medicamentos que a gente tem uma prescrição bem grande para jovens e crianças é a Ritalina, ela aumenta níveis de dopamina. Então, se parte do pressuposto que essa hiperatividade é uma atividade alta de Conte. Né? Essa criança tem esse metabolismo que gera uma atividade, né, pela pouca dopamina disponível, ela tem a hiperatividade. Mas quando você coloca o metilfenidato e está aumentando a dopamina, aquela criança já tem um receptor que aqui era para falar para vocês de um exemplo que a integração, né, do conhecimento, a gente olha, a pessoa degrada bem com Conte, mas degrada ruim com tem uma menor atividade, tende a menor atividade da mala, ou ela tem um receptor que pode estar com essa atividade diminuída, e aqui o DRD1 é um dos que é avaliado, isso pode fazer com que o problema não seja a falta dessa dopamina para recepção, né? E aí o efeito vai ser, ao contrário do que se esperava, um aumento nos fatores que são, a criança tenha uma ansiedade com o uso ainda do medicamento. Então, a gente tem conseguido também fazer essa avaliação para que a queixa da mãe não tenha aquela subjetividade que às vezes, né, acaba tendo em relação ao profissional que vai fazer a prescrição do medicamento. E aqui, o ABCB1 é outro exemplo que a gente pode explorar esse conhecimento dentro dos testes de rastreio, porque o teste farmacogenético ou outros testes de forma de rastreio geral, eles aparecem aqui na absorção do medicamento. Mas a gente sabe que, né, no nosso organismo isso não foi feito para absorver o medicamento, ele tem uma função lá que é o efluxo, por exemplo, de vitamina K. Se ele aparece assim com uma heterozigose, ou nesse caso aqui um ABCB1, que inclusive tem uma homozigose para uma baixa expressão desse glicorreceptor, você tem uma função de fluxo de vitamina K diminuída e a propensão a uma desbiose intestinal. Então, você consegue ir para além só do que aquele teste está colocando, né? O teste usa um algoritmo, é uma inteligência artificial que fez uma relação entre alguns fenótipos. Mas nós conseguimos explorar isso, e aí desbiose intestinal e saúde mental tem uma relação muito grande, né? Muitos neurologistas falam lá desde 2010 o nosso intestino como um segundo cérebro, porque se nós temos deficiência na absorção de B12, você já tem todas as vias ali de sinalização que podem ter um comprometimento. Então, passar a barreira hematocefálica ou passar a absorção do fluxo, então aqui, essa da barreira hematocefálica, ela é importante nos casos, como a Selma falou, passa ou não passa? Então, eu consigo, a partir desse polimorfismo, identificar se o que o paciente está tendo a nível extra, no nível de plasma, sendo o mesmo que eu esperaria para a parte bilíquor. Então, dependendo desse polimorfismo aqui, a gente vai ter um PGP de menor transmissão, então ele pode estar tendo alta serotonina no nível periférico, mas isso não está sendo um receptor que está transportando para
para onde deveria, na região encefálica. E aí, no mesmo sentido, quando vocês, né, têm essa possibilidade de avaliar um paciente que já fez um painel que tem a família das CIPs, por exemplo, a família das CIPs nos testes, elas vão vir lá com uma descrição, mas qual que é a função normal, né, dessa CIP? Olha, por exemplo, eu tinha esse paciente aqui, uma irritabilidade enorme, e um metabolizador pobre no catabolismo de xenobióticos, e aí você vai fazer essa conversa, essa identificação, como que está a exposição desse paciente a xenobióticos, ou então, olha, ultra rápido para síntese de colesterol, outros lipídios, e fazer essa comparação com os testes, com os parâmetros séricos, né? Como que está essa síntese de colesterol? Se ele é um metabolizador ultra rápido para CYP2B6, como que isso impacta em relação a como que está sendo essa síntese? E aí a síntese dos esteroides, os lipídios, vai ter todo a ver com a produção também dos neurotransmissores, plasticidade. Então, esse cuidado que a nossa pergunta é como que os testes, como que esse conhecimento pode contribuir com saúde mental. O paciente pode estar fazendo uma suplementação de tudo que está relacionado lá com dopamina, noradrenalina, mas não está cuidando da saúde intestinal, não tem os cuidados devidos com outras formas, né, de exposição, catabolismo, ou a própria observar como que está o consumo de lipídios precursores das vias que são relacionadas à produção desses neurotransmissores, ou de uma forma endócrina também, né, que tem um efeito bastante importante nessa regulação endócrina no sistema neuroendócrino. E aqui é o outro elemento, eu já vou tentar encerrar aqui para a gente conseguir conversar um pouco. Outro elemento que é importante a gente pensar assim, se o teste não está me falando em relação a mecanismos de noradrenalina, porque ainda não é tão comum, eu vou dizer que geralmente são poucos os painéis que falam para mim da parte da noradrenalina, adrenalina em específico, né, como que estão esses receptores. A gente tem que lembrar que na biossíntese da dopamina passa, né, de tirosina para L-dopa, dopamina, e daí aqui a atividade para chegar na noradrenalina. Se está faltando, está baixo o número de dopamina, eu vou ter impacto também nas vias de noradrenalina. Então, essa degradação do CONT alta, ela interfere lá nas vias também noradrenérgicas. E imaginar assim, né, que se você pensa para o paciente está ansioso, ele tem uma conectividade alta, a serotonina não está me apontando que tem alguma desregulação. Esse paciente não estou vendo evidências de receptor, estou vendo a nutrição dele, tá? E a dopamina está, assim, tem atividade alta, degradação alta, e a pessoa tem queixas dela se sentir com o próprio corpo tensionado o tempo inteiro. E aí a gente vai pensar, né, de fontes de noradrenalina, como que está o consumo de ácido glutâmico ou glutamato. Será que a conversão é para aquela pessoa assim, olha, eu chego com vontade de comer de todo quanto é porcaria, porque naquele momento, né, que a gente, para a produção das noradrenalinas, você precisa do gama ali nessa conversão. Então, da dopamina que vem para a produção pode estar baixa e a necessidade de gama muito alto, né? E aí, do GABA. E a pessoa não faz a suplementação do GABA e acaba comendo as fontes de glutamato de uma forma muito elevada. Então, você tem um quadro, né, daquela alimentação que está desregulada, e quando ela fica em abstinência de alimentos ricos em glutamato, ela começa a sentir até efeitos extra em relação à sensação do próprio corpo, do organismo, porque é aquela necessidade, e aí a gente precisa pensar como que consegue suplementar essas rotas e ajudar em mecanismos que vão fazer esse equilíbrio na via noradrenérgica e dopaminérgica. E aí, nesse sentido, o cuidado e a observação em relação a abstinência do miojo mesmo, Tamires, que faz a pessoa ficar ainda, né, um estado de saúde mental nessa dificuldade, porque precisa do GABA. E hoje tem se falado muito, né, nos nootrópicos, e eles entram nesse que eu falei
da parte de condução nutricional de farmácia, e a gente tem que cuidar. Então, a pessoa fala, a curcumina faz bem, o cúrcuma coloca em todos os alimentos, mas ele aumenta os níveis de dopamina. Então, se eu tenho um teste genético que me aponta como que está a degradação e eu faço uma inserção de algo que aumenta ainda mais o efeito da dopamina, os níveis de dopamina, eu vou ter esses problemas, né, que o aumento de dopamina faz no sistema nervoso. E já a ginkgo biloba, por exemplo, reduz os níveis de dopamina. E aí, se a pessoa já tem uma atividade de dopamina da Conte, por exemplo, aumentada, ela vai ter um quadro com o uso da ginkgo biloba de depressão, de aumento de fatores de TDAH, por exemplo, se a questão é a dopamina. E daqui só para citar um exemplo para vocês, às vezes o paciente chega, né, olha, eu tive uma descrição, eu fui diagnosticado, meu diagnóstico é TDAH. E aí a gente vai fazer o teste em relação a como que está essa produção de dopamina, os níveis de dopamina estão bastante reduzidos e pelas atividades, né? Bastante aumentados. Então, a pessoa tem uma atividade baixa da Conte, tem uma atividade baixa da monoaminase, tem receptores ali que estão num funcionamento mais baixo, e esse efeito, ele é o que é chamado like ADHD. Então, ele é um efeito semelhante a uma condição que se parece com o TDAH, mas, na verdade, aquela criança é o hiperfoco. Então, é aquele, né? Hoje, se a gente olha dessas postagens de Instagram falando, não, o TDAH, na verdade, é um hiperfoco, não é uma falta de foco. Mas depende, né? Assim como o autismo foi caminhando com o nosso conhecimento em relação a causas, e hoje se fala em espectro autista, o TDAH também tem uma propensão a virar um espectro dentro do conhecimento, que você tem uma condição que é semelhante, mas a rota que gerou isso é diferente. E aí, se você faz, né, como o ginkgo biloba, que reduz esses níveis de dopamina, você pode aumentar essa concentração. E já num idoso, que é aquele idoso agitado, que ouviu que ginkgo biloba faz bem para a memória, e ele já tem uma atividade alta, recebi esses dias um idoso que estava tomando ginkgo biloba e não conseguia controlar a pressão, não conseguia diminuir a ansiedade, e sendo que você tem um elemento ali que está sendo prescrito para ele que... Então, assim, ginkgo biloba é bom para a memória? Para quem? Né? Como que é o teu metabolismo para a dopamina, para você poder falar se ginkgo biloba é bom? A cúrcuma. Então, eu consigo utilizar esses nootrópicos a partir de um conhecimento do meu funcionamento, do meu metabolismo. Isso é o que me motiva a trazer essa última frase aqui, que a vida não tem equilíbrio, ela tem equilibristas, e equilibrar esse conhecimento, montar esses quebra-cabeças é sempre um desafio, mas é um norteador seguro em relação ao que você tem de possibilidade de montar esses vários elementos e conseguir conduzir a forma de orientação, seja ela para melhorar a condição de vida, porque, por exemplo, outra coisa que acontece... Ops, vamos esperar um pouquinho que a Daiane já volta. Olha lá, voltou. Caiu aí? Aí. Faz parte. Então, uma das coisas que se tem muito é a indicação para melhorar a saúde mental, de fazer meditação, né? E aí você olha assim, a pessoa que é agitada, essa agitação vem porque a meditação ajuda, e isso já foi demonstrado, a aumentar níveis de dopamina também. E aí você vai olhar, se a pessoa já tem esses níveis aumentados de dopamina, você tem que fazer um outro tipo de atividade que aquela pessoa, que talvez ela tenha que ajudar ela a gastar essa dopamina e não melhorar ainda a biodisponibilidade através... Então, a própria meditação. E aí, o que a gente tem observado? Que a melhor forma de meditação para esse grupo que já tem uma dopamina aumentada seria aquela meditação ativa, que a pessoa presta atenção no que está comendo,
comendo, né? Uma outra forma. Então, nem aquilo que se teria como uma forma geral para pensar o esporte, né? E aí eu acho que é bem legal o painel da DNA Club, que fala também do tipo de esporte para cada um, que fala relacionado à constituição cardio, física, é olhar assim, esse tipo de esporte, ele tende a aumentar ou diminuir concentrações de quais neurotransmissores? Porque, de uma forma geral, a noradrenalina, né? Quando a gente pensa em ansiedade, por exemplo, que é uma condição bastante dita, a ansiedade é aquele instinto primitivo que você vai ter que lutar e fugir. Então, você começa a produção desses neurotransmissores, uma biodisponibilidade, e a nossa fuga hoje, muitas vezes, é na frente do computador. Então, você estimula a produção de noradrenalina e aquela noradrenalina fica ali você não sai correndo e gasta aquilo. Então, você expressa receptores e aí você tem que compensar isso de outras formas, e a parte de atividade física e saúde mental, com certeza, nós precisamos muito avançar para imaginar, assim, qual é o melhor exercício nessas condições que eu falei um pouco, abordei, né? Ali a gente tentei passar de uma forma, né, mais contextualizada possível para vocês dentro do que é a minha prática clínica hoje, e que acaba tendo todo esse sentido real de personalização, né? Não vai ter uma receita única, um quadro único para cada paciente, mas que em cada um desses elementos, desses detalhes que nós temos do teste, nós temos conseguido avançar e ter uma condição de qualidade de vida muito interessante, muito boa para cada um dos nossos pacientes, daqueles que, né, buscam, através dos testes, uma forma de bem viver melhor. E aí eu acho que a gente pode ser ótimos contribuidores para que a pessoa tenha uma vida qualificada. Não siga as receitas, mas olhe para as suas características, a sua identidade, né, essa questão do autoconhecimento. Poxa, Daiane, meu Deus, foi perfeito. Que legal, gostei muito de toda a conexão que você conseguiu trazer para a gente, mencionando as diversas partes do nosso laudo, né? Isso só mostra quanto que é legal quando a pessoa compra o MyDNA, porque está tudo relacionado, a gente precisa saber as questões psicológicas, a parte das condições clínicas, a parte nutricional, a parte de performance atlética, enfim. Mas super obrigada aí pelas palavras tão sabiamente escolhidas, pelos slides super bem explicativos. Foi muito gostoso ouvir você falando. Bom, eu vou abrir então para perguntas, comentários, espero que todos participem aí. Pode mandar a pergunta por escrito, se vocês não quiserem abrir o microfone, ou fiquem à vontade aí para abrir o microfone e a câmera. Vânia, Jéssica, muito obrigada. Rodrigo. Bom, o pessoal acho que está meio tímido aqui para perguntar. Daiane, você pode explicar de novo uma dúvida que eu fiquei aqui? Quais são alguns dos sintomas desse excesso de serotonina? Na síndrome serotoninérgica, a questão que o paciente ele já vem no estágio depressivo é aquela baixa energética, né? Você está tendo ali tanto nos sintomas, porque geralmente a serotonina tem um efeito em alguns âmbitos, em sistema límbico, faz o efeito negativo, né? Ela inibe pensamentos que são mais relacionados ao estágio depressivo. E no sistema de comunicação, né, quando você vem do sistema límbico para a região cortical, ela faz aquela ativação, aquela estimulação, e aí o cortical faz aquela racionalização Então, você coloca sentimento em relação ao que você está sentindo, para ser bem lúdica, tá? Na função da dopamina. E quando a dopamina extrapola os níveis, você tem uma exacerbação desses sintomas. Então, um dos sintomas que aparece como um efeito colateral, que eu considero um dos mais graves, é a ideação suicida,
mas ele pode ser uma acentuação. Então, a pessoa começou a fazer o uso do antidepressivo, mas ela tem aí pensamentos negativos exacerbados. Então, uma dificuldade em entender a vida como algo bom. E aí, nesse efeito, você pode modular também algumas questões de uma dificuldade para alimentação. Então, ela faz nesse sistema límbico uma comunicação com a pessoa sente náuseas e ela começa a associar nisso de dar sentido, um sentido ruim para aquilo que é a racionalidade. Então, no sentido psicológico, você tem uma descrição de que eu vou para esse trabalho, mas eu não vejo sentido nele, por que eu faço isso, né? E na parte de sistema periférico, você vai ver câimbras podem estar acontecendo, a dificuldade do sono, porque aí você tem alterações desse estágio de comunicação e processamento da melatonina, né? Então, esses sintomas exacerbados do estágio depressivo por essa síndrome. Boa. Eis aí o perigo da suplementação de prateleira, né? Tá super na moda. Hoje em dia, qualquer droga aqui em São Paulo que você entra, você encontra lá a suplementação e ainda eles colocam no rótulo aquele desenho de cérebro, a lâmpada, né? Como se a pessoa fosse ficar mais ágil por conta disso. Normalmente toma a dose errada, então fica aí a dica para vocês, caso vocês conheçam alguém que está fazendo suplementação sem orientação de um profissional, pedir para prestar uma atenção. A Silvia pediu para você mostrar novamente a tela sobre metilfenidato. Boa. Não sei se ela vai querer printar ou se você tem alguma dúvida específica, Silvia. Se você tiver, pode mandar aqui. Enquanto isso, a Selma pediu para a Daiane falar um pouco sobre a Conte em heterozigose. Então, a Conte em heterozigose, a gente geralmente vai, né, se você olha nos quadrinhos, nos Estados Unidos, como eles já fazem os testes há 15 anos que eles têm, os 23andMe, né? Eles já têm até aquelas figurinhas do gene do guerreiro, então, em homozigose para Conte, vai ter lá uma correlação que a pessoa teria, ou ele é o guerreiro, ou ele é o escudeiro, né? Então, quem tem uma atividade muito elevada de Conte, aquela pessoa que chega a informação, ela já passa, ela não consegue ter foco, concentração, mas ao mesmo tempo ela consegue resolver as coisas, né, tem um problema, ela vai e não se importa muito se aquele problema está ali. É aquele que tem a propensão ao guerreiro para atuação. E já aquela pessoa que fica mastigando um problema, a dopamina permanece, é uma pessoa que tem um hiperfoco. E aí, nesses quadrinhos mesmo, o heterozigoto sempre fica com aquele que ele não está degradando nem de mais nem de menos. Então, se a gente tem a questão dos receptores sendo expressos como lá o D2 diminuída, a expressão, nesse sentido, você poderia ter um efeito maior da dopamina, mas você não espera isso porque a recaptação vai ser suficiente. E aí, quando eu penso na atividade do heterozigoto, mesmo que a atividade da monoaminase seja mais alta, ela também é primariamente da serotonina. Então, o heterozigoto, ele seria aquele no qual nós não esperaríamos ter um efeito nem para maior ansiedade, nem para menor, nem também em relação à questão cognitiva, esperaria um quadro mediano de expressão de dopamina. Então, até hoje, não há uma interação que mostre, por exemplo, que você ter o alelo G vai fazer com que você tenha uma dominância. Esse seria um efeito exatamente da heterozigose como codominante, né? Quem expressa um dos genes vai ter atividade ali regulada em relação a essa expressão. Tem vários artigos, inclusive, fazendo
essa investigação, porque para Parkinson, né, por exemplo, é uma das coisas, TDAH é muito estudado, e o heterozigoto nunca aparece em nenhum dos dois quadros ali, né? Ele fica sempre numa propensão não identificada. Jéssica, essa é uma coisa, né? Um livro para quem está iniciando na área da nutrigenética, a gente tem mais livros. Agora, a parte de saúde mental mesmo, sinceramente, eu não tenho um livro para te indicar. Fica muito com a parte dos artigos, né? E tem umas revisões muito boas. E até se alguém estiver aqui e conhecer algum livro em saúde mental e quiser compartilhar conosco essas indicações, mas você pode pegar lá vou deixar meu e-mail aqui, eu compartilho contigo um material mais de artigo mesmo. Silvia, um curso também. Sabe que isso é uma coisa que tenho recebido muitos pedidos de Faz o farmacogenômica curso, também. Daiane, a gente compra, todo mundo aqui. A gente faz um módulo da DNA School só sobre neurogenética com você. Seria legal, né? Seria muito bom. Eu fico garimpando artigo por artigo também, né? Nunca encontrei esse material mastigado de maneira fácil e acessível para ajudar a gente a interpretar o laudo e, claro, aplicar nas condutas, né? Mas a minha dica aí, que é o que eu faço na minha prática pessoal, você viu que com tal genótipo, com tal risco genético, essa estratégia que funciona, já vai lá e anota na tabelinha. Então, a gente faz um depara, né? Que a Selma indicou, né, da cromatina também. Eu acho que tem umas informações bem consistentes, de forma geral, para a parte não só da nutrição. Mas eu acho que fica uma provocação bem interessante para a gente pensar nisso, né? Em elaborar, porque, de certa forma, na minha caminhada, foi algo intuitivo pela abordagem que eu fiz para as questões envolvidas com a acetilcolina. Então, no momento que fazia o doutorado, eles orientavam, né, já alguns trabalhos em relação à farmacogenômica, lá em 2013, e depois eu segui a mesma linha, mas vai nesse sentido que a Tamires falou, a gente vai olhando as correlações e acaba fazendo essa identificação, e depois você vai olhar na literatura, tem, né, um respaldo para que aquela conduta seja feita daquela forma. Mas ainda é um campo a se explorar, e até, né, o meu agradecimento que ficou lá no começo foi dessa possibilidade de você falar e propagar um conhecimento que ainda é tão escasso para a gente conseguir essa formação. Boa. Fazendo um comentário adicional aí, em relação a cursos, a DNA Club é patrocinadora de um evento que vai acontecer em Brasília, dia 9 de julho, é um sábado. É um evento pensado para nutricionistas e ele se chama Consultório de Precisão. Vou colocar aqui o link. Não sei se tiver alguém que mora perto e tem disponibilidade de ir, vai ser presencial. E eles vão abordar práticas nutricionais relacionadas ao cuidado preventivo e com a maior precisão possível, pensando em hiperpersonalização para o paciente, né? E para todo mundo que é parceiro da DNA Club, eles colocaram um cupom de desconto. Então, se tiver alguém por perto ali, acho que não vai falar tanto da parte neuro, né? Mas a parte nutrigenética vai ser bastante abordada. Vou colocar o cupom aqui no chat para vocês. Bom, acho que é isso. Se ficou mais alguma dúvida, pessoal, mandem para a página do DNA School. Pode mandar para mim, acho que todo mundo aqui tem meu contato particular, pode ficar à vontade. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, eu posso perguntar para a Daiane depois e a gente vai respondendo vocês. Muito obrigada pela participação de todos, foi super legal compartilhar um pouquinho desse conhecimento hoje. Eu sempre agradeço pela disponibilidade.
pois eu sei que todo mundo trabalhou o dia inteiro e ainda senta aqui na frente do computador para assistir uma aula. A nossa sorte foi que a fala da Daiane foi super impactante para as nossas práticas clínicas, então o tempo voa, dá para ficar aqui ouvindo ela falar, acho que umas 10 horas seguidas. Daiane, muito obrigada pela sua disponibilidade, por preparar esse conteúdo perfeito para a gente. Nós temos sorte de ter você como nossa parceira. Muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigada a todos também pela participação, ficarem aqui até o final também. Boa. Bom, essa aula vai estar gravada e a gente disponibiliza no YouTube, no canal do DNA School, assim que o vídeo estiver bonitinho. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.